Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos as obras do Espírito André Luiz, ditadas a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Nesse momento, estamos estudando o quarto livro da chamada série André Luiz, que é Obreiros da Vida Eterna, né? Nós já estudamos Nosso Lar, que é o livro 1, Os Mensageiros, o livro 2, Missionários da Luz, o livro 3, e agora estamos no livro 4, né? Obreiros da Vida Eterna. Vamos cumprimentar aqui a nossa querida Eronides, que já está aqui conosco, né? Boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, Eronides. Sempre bom estudar, não é, querida? Muito bom. Bom, pessoal, antes de nós iniciarmos o nosso estudo de hoje, nós vamos orar, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais este programa. Sendo assim, convidamos a todos que já estão aqui conosco e aqueles que irão nos ver mais tarde, através do vídeo que ficará gravado em nosso canal no YouTube, para levar o pensamento a Deus e acompanhar conosco esta pequenina prece de abertura. Ok? Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, para nos orientar, nos incluir, nos auxiliar na compreensão de tudo que iremos estudar. Obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação. Que todos, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será estudado na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, e em nome de toda essa espiritualidade amiga que conduz os trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras de André Luiz, livro Obreiros da Vida Eterna. Vamos cumprimentar a nossa querida Tânia Veloso, que está aqui conosco também. Boa tarde, Silvia. Paz para todos os irmãos. Boa tarde, Tânia. Que bom ter você conosco para os estudos, né? Muito bom mesmo. Bom, pessoal, nós hoje vamos iniciar um novo capítulo, que é o capítulo 4 do nosso livro, A Casa Transitória. Mas, como sempre fazemos, antes de iniciar um novo capítulo, nós sempre lemos um resumo do que foi o capítulo anterior, o capítulo que estudamos anteriormente. E o capítulo que nós estudamos antes desse, né, A Casa Transitória, chama-se O Sublime Visitante, né? O Sublime Visitante. E neste capítulo,
Vou ler aqui para vocês, né? É demonstrada a forma, né, como entidades sublimadas se manifestam em plano espiritual inferior para oferecer instruções e apoio a trabalhadores da seara de Jesus. Olha que lindo, né? Instrutores, né? Instrutores, entidades sublimadas de plano espiritual superior, como eles comparecem, né, benevolamente a planos espirituais inferiores para oferecer instrução e apoio aos trabalhadores da seara de Jesus. No santuário da bênção, Cornélio entra em pequena câmara e faz preleção dirigida às equipes de trabalho que irão à crosta. Convida seus membros à responsabilidade do momento, para receberem a visita de entidade de elevada hierarquia espiritual, com o objetivo de oferecer instruções para as tarefas a serem desenvolvidas junto aos encarnados. Que lindo! Solicita a projeção de forças mentais sobre tela cristalina para a criação de vigorosa árvore e de um lago tranquilo, ficando ele, Cornélio, responsável pela mentalização do tronco, os chefes das missões pela criação do lago, os demais colaboradores pela veste da árvore e da vegetação circundante. Sugere procedimentos para a concentração e formação do quadro solicitado, que deverá servir de plano para homenagear o sublime visitante. André Luiz se emociona ao perceber que imprimiu no quadro, com seu pensamento, as gramas e as flores muito semelhantes a que ele e sua esposa cultivavam quando na experiência terrena. Cornélio suplica a presença do mensageiro celeste, que, assumindo a forma humana, assemelhando-se a um sacerdote, surge na paisagem formada de substância mental e abençoa todos com gestos simples e amoroso. Trata-se de Asclépios, entidade pertencente a comunidades redimidas do plano dos imortais, que, ainda mesmo fazendo parte do nosso planeta, somente nele reencarnará em missão de grande benemerência, com intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. André Luiz confessa ser impossível a tradução fiel de sua palavra, tal a magnitude de sua elevação espiritual e do alto poder magnético de sua voz. Asclépios coloca-se à disposição dos colaboradores, solicitando que apresentem suas dúvidas quanto às tarefas que assumiram. Todos pedem orientação quando, finalmente, Cornélio humildemente pergunta o que fazer para conservar a alegria do trabalho, perseverança no bem e devotamento à vontade. E o mensageiro sorri com simpatia, aprovando-lhe a pergunta, e responde: regozijai-vos sempre. Lindo, né? Graças a Deus que temos a oportunidade de estudar tantas coisas maravilhosas, né? Que nos são trazidas pelos amigos espirituais. Bom, queridos, agora então vamos iniciar, né, o estudo do capítulo 4, né? Que é o nosso capítulo de hoje, que se intitula A Casa Transitória. Depois de viagem normal através dos caminhos comuns, alcançamos nevoenta região, onde a asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente.
De outras vezes, eu já atravessara sítios semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelido a longa marcha em sentido horizontal. Atendendo a imperativos da missão, o assistente Jerônimo procurava certa localidade sob a denominação expressiva de Casa Transitória de Fabiano. Olha que interessante, o que nós já vemos aqui nesse primeiro parágrafo. Após, a visita e o estímulo recebido pelo sublime visitante, as equipes saíram para realizar o trabalho na costa. E André Luiz diz, que depois de uma viagem normal, através de caminhos comuns, eles alcançaram uma região muito nevoenta, onde ele sentia uma tristeza asfixiante. Ele comenta que, de outras vezes, ele já atravessara locais semelhantes sem grande dificuldade, e gastando pouco tempo para atravessar. Mas que agora ele parecia que a marcha era mais difícil e que ela era realizada em sentido horizontal, Em sentido horizontal. Imagino eu que, da outras vezes, talvez eles estivessem volitando, tivesse alguma coisa mais rápida, não sei bem. Mas agora ele diz que era em sentido horizontal, e que isso estava acontecendo porque eles precisavam atender a uma necessidade da missão e que o assistente Jerônimo estava procurando um certo lugar, um certo lugar localizado nessa região nevoenta. Um local que se chamava Casa Transitória de Fabiano. Tratava-se de grande instituição piedosa no campo de sofrimentos mais duros, em que se reúnem almas recém-desencarnadas nas cercanias da crosta terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade, entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Olha que lindo, gente. Então, esse local que eles estavam procurando, essa casa transitória de Fabiano, era uma instituição muito piedosa que existia no campo dos sofrimentos mais duros daqueles irmãos recém-desencarnados. E que estavam ali muito próximos à crosta. E que ela foi fundada por Frei Fabiano de Cristo, que era um antigo religioso do Rio de Janeiro, já desencarnado há muitos anos. Essa instituição, organizada por Frei Fabiano, era confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição, em tarefa de assistência evangélica junto aos espíritos recém-desligados do plano carnal. Ou seja, o nome já diz, Casa Transitória. Imagino eu que esse nome, transitória, seja uma casa de passagem, onde espíritos recém-desencarnados são ali acolhidos, recebem os primeiros cuidados e depois encaminhados para as regiões adequadas. Na casa transitória, prosseguiu Jerônimo explicando-nos, prestaremos o auxílio que nos seja possível à organização e asilaremos em seguida os irmãos que nos cabe socorrer. Não fossem esses pousos de amor, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. Raramente encontramos companheiros carnais em condição de atravessar semelhante zona imediatamente após a morte física. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias,
se entregues à própria sorte, seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas ou habilmente desviados por elas do bom caminho de restauração gradual das energias interiores. Daí a necessidade desses abrigos fraternais em que almas heróicas e dedicadas ao sumo bem se consagram a santificadas tarefas de amparo e vigilância. Gente, olha isso. Né? Nós sabemos que eu diria que a grande maioria dos espíritos que desencarnam sem qualquer preparo. Né? Sem qualquer preparo para o que irão encontrar do outro lado da vida. Muitos acreditam que nada existe, né? Que com a morte é o fim de tudo, que é o nada, né? Que vão desaparecer, perder a sua individualidade, virar fumaça, sei lá o quê. Né? Mas não é assim. E, obviamente, que quando se deparam com outro mundo, quando se deparam vivos, né? Ficam muito perturbados, sem saber exatamente o que aconteceu e sem entenderem se estão vivos como antes ou mortos, né? É muito complexo, eu imagino muito complexo, né? E a casa transitória, ela presta auxílio, né, a esses irmãos, e naturalmente aqui diz, né, Jerônimo diz que se não fosse por ela, o trabalho deles seria muito difícil, né? Ele diz que raramente encontram companheiros encarnados, né, em condições, né, de atravessar essa zona imediatamente depois da morte física, que é aquilo que eu falei, né? É um local de passagem, mas que a maioria dos encarnados despreparados tem uma grande dificuldade de atravessar quando desencarnam. E nessas regiões, ele nos conta que ficam espíritos menos felizes ali, prontos para capturar esses espíritos, né? Prendê-los, maltratá-los, né? Tentar desviá-los do caminho do bem. Né? Como eu diria, como se nós passássemos, né, por uma zona, aqui na matéria, aqui na carne, nas nossas cidades, uma área de grande periculosidade, né? Sem nenhuma proteção. Né? Sem nenhuma proteção. Tivéssemos que atravessar aquela área de grande periculosidade sem nenhuma proteção. Seria difícil, né? Atravessar incólume. Né? Então, existe a casa transitória. A casa transitória, onde os espíritos são abrigados, são socorridos e abrigados até terem condições de serem levados a outros locais. Muito interessante. E olha que trabalho lindo, né? Que esses amigos espirituais realizam. Vejamos que a nossa querida Eunice está comentando aqui. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona imediatamente após a morte física. Não é bem elucidativo para nós. Você veja, Ironides, o que ele está dizendo, né? O que ele está dizendo. É importantíssimo, né? Eu acho que é como um alerta, né? Nós, espíritas, né, muitas vezes achamos que estamos bem preparados, né? Mas talvez nem não estejamos tanto assim quanto a gente imagina, né? E, sobretudo, se nós somos aquelas pessoas que entraram para o espiritismo, mas que não deixaram que o espiritismo entrasse nelas. Frequentam a casa espírita, mas não se preocupam com a sua reforma íntima. Né? Então, é muito importante que nós, espíritas, que temos tanto conhecimento a respeito da verdadeira vida, que é a vida espiritual, que sabemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos e, sobretudo, o que estamos fazendo aqui, que nós utilizemos todo esse conhecimento para nos tornarmos pessoas melhores. Para que, ao desencarnarmos, não tenhamos tanta dificuldade de entender que já estamos do outro lado da vida. Que a nossa transição seja o mais suave possível. Né? Isso não apenas pelo conhecimento espírita adquirido e assimilado, mas, sobretudo,
pela nossa maneira de viver, né? Jesus disse, a cada um será dado segundo suas obras, muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, nós precisamos muito nos conhecer, ter autoconhecimento, e a partir do autoconhecimento, né, do conhece-te a ti mesmo, trabalhar na eliminação das nossas más tendências, dos nossos vícios, daquelas âncoras negativas que ainda nos mantêm presos, né, na retaguarda da evolução. É o orar e vigiar e constante. Precisamos estar sempre muito atentos aos nossos pensamentos, às nossas palavras, aos nossos atos, para que possamos verdadeiramente, quando chegar a hora de realizarmos a travessia do plano material para o plano espiritual, que essa travessia seja serena, tranquila, sem muita perturbação. Né? Que não tenhamos a pretensão de carregar conosco, né? Que não carreguemos efetivamente as nossas mazelas, que essas mazelas já tenham sido deixadas aqui atrás, né? Pelo nosso esforço de renovação e aprimoramento, né? Com certeza. Bom, e aí ele continua, né? Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias, se entregues à própria sorte, seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas ou habilmente desviados por elas do bom caminho da restauração gradual das energias interiores. Daí, a necessidade desses abrigos fraternais em que almas heróicas e dedicadas ao sumo bem se consagram a santificadas tarefas de amparo e vigilância. Após breve pausa, caiu alguma coisa aqui que eu não sei o que foi. Após breve pausa, concluiu. Além disso, teremos aí todo o equipamento necessário aos trabalhos que nos cumpre realizar. Olha que interessante, né? O que ele diz que... pensei ter caído alguma coisa aqui, mas não consigo encontrar. Ele diz que aí na casa transitória eles vão encontrar todo o equipamento que eles precisam para o trabalho que eles irão realizar na crosta, né? Então é muito interessante. Curioso, guardei silêncio e esperei. Não se passou muito tempo, defrontava-nos casarão enorme em plena sombra. Nada que evidenciasse preocupação artística e bom gosto na construção. Olha que interessante ele dizer isso. Nada que evidenciasse preocupação artística e bom gosto na construção. Nem árvores, nem jardins em torno. A edificação baixa e simples mal se destacava no nevoeiro denso. Olha que interessante a descrição da casa transitória, né? A gente fica imaginando que possa ser uma coisa assim grande, mas não. Não se passou muito tempo e defrontamos casarão enorme em plena sombra. Nada que evidenciasse preocupação artística e bom gosto na construção. Nem árvores, nem jardins em torno. A edificação baixa e simples mal se destacava no nevoeiro denso. Certo, percebendo minha estranheza, Jerônimo esclareceu. O nome do instituto, André, fala por si mesmo. Temos à frente a acolhedora Casa de Transição, destinada a socorros urgentes. Embora seu assombro natural, é asilo móvel. Olha que interessante, gente. Asilo móvel. Que atende segundo as circunstâncias do ambiente. Sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor.
Suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores, e os amigos da piedade e da renunciação, que aí atendem, passam dia e noite ao lado do sofrimento. Todavia, o trabalho desta casa é dos mais dignos e edificantes. Neste edifício de benemerência cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem, que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras, onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes, em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. Além disso, a casa transitória de Fabiano é a maneira de outras instituições salvadoras que representam verdadeiros templos de socorro nestas regiões, é também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Gente, olha isso. Muito interessante ele dizer, não é? Que a casa transitória é móvel, é um asilo móvel. Significa, então, que ela, né, não deve ficar permanentemente no mesmo lugar e deve se movimentar e se posicionar no local onde houver necessidade. Ele diz também que ela sofre um permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, né? Condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Que ela tem defesas magnéticas que exigem um considerável número de servidores que ficam apostos ali dia e noite, trabalhando ao lado desse sofrimento. Ele diz também que ali estão centralizadas numerosas expedições de irmãos leais ao bem que se dirigem à crosta planetária ou às regiões mais escuras, onde existe dor e sofrimento. Fala também que a casa transitória, a maneira de outras instituições salvadoras, é um templo de socorro nessa região. E que é um ponto de ligação entre as zonas superiores, né, onde ficam as cidades espirituais. É também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Imagino eu que a casa transitória faça uma espécie de relatório para as cidades espirituais que ficam a um ponto mais elevado e dão noção, né, do estado em que se encontram aqueles que estão ali abrigados, a necessidade de socorro. Não só aqueles que estão ali, mas talvez a região e coisas que mais, né? Diz que é um ponto de ligação com as cidades espirituais em zonas superiores. Que maravilha, né? Que trabalho que é realizado no plano espiritual e que nós aqui na Terra, muitos ignoramos. Nem nos passa pela cabeça que exista isso. A maioria de nós passa pela matéria sem pensar no que será a vida após a vida. E é por isso que a gente se surpreende tanto quando se vê vida do outro lado da vida, né? Por não pensar nunca nisso
né? Por não pensar nunca nisso, que a gente se surpreende muito. Nesse instante, antes que Jerônimo pudesse prosseguir nos esclarecimentos, atingimos as barreiras magnéticas à distância de alguns metros do portão de acesso ao interior. Ou seja, eles estavam caminhando em direção lá à Casa Transitória e, de repente, eles chegaram na região das barreiras magnéticas, que ficavam a alguns metros do portão de entrada. Atendidos por trabalhadores vigilantes que, sem hesitação, nos ofereceram passagem, acionamos pequeno aparelho que nos ligou de pronto ao porteiro prestativo. Não decorreram muitos minutos e achamos-nos diante de figura respeitável. Não supunha que a instituição estivesse administrada por mãos sensíveis de mulher. Olha isso. A irmã Zenóbia, aparentando idade madura e aureolada de cabelos negros, proporcionava-nos informações vivas de sua energia e admirável capacidade de trabalho, através dos olhos transbordantes de luz. Saudou-nos afável, sem despender muitas palavras, passando imediatamente ao assunto que a nossa presença sugeria. Ou seja, foram recebidos por uma senhora que administrava ali a Casa Transitória, a irmã Zenóbia. Ela falou, né? Deu-lhes as boas-vindas, deu-lhes as informações necessárias, sem muitas palavras, e passou imediatamente ao assunto, né? Que a presença deles sugeria, né? A razão deles estarem ali. Fui avisada ontem, disse bondosa, de que a missão chegaria hoje, e rejubilamos com isso. Ao seu dispor, explicou-se Jerônimo com gentileza, esse abrigo de amor e paz cooperará conosco, asilando-nos alguns tutelados convalescentes e, por sua vez, desejamos ser úteis à casa de algum modo, né? Ou seja, eles iriam levar alguns espíritos recém-desencarnados convalescentes para a casa transitória e, por sua vez, a Casa Transitória iria acolher, né? E eles iriam ajudar a Casa Transitória no que fosse possível. Zenóbia envolveu-nos num sorriso de simpatia acolhedora e, após rápidos minutos de silêncio, considerou: aceitamos o concurso, reconheço a presença de um grupo harmonioso, e desde a semana finda aguardava ensejo não só para beneficiar a coletividade sofredora de abismo próximo, senão também a fim de socorrer certo irmão nosso muito infeliz. Olha o que acontece, né? Ele vai, o Jerônimo diz que vai pedir, né, abrigo na casa transitória para alguns espíritos que eles irão, entendo eu, que irão socorrer na crosta, né, quando do desencarne, no momento do desencarne, irão levar para a casa transitória. E, ao mesmo tempo, ele oferece o trabalho deles para a casa transitória no que for necessário. E aí, a irmã Zenóbia, né, fala que aceita a ajuda deles. Reconheço a presença de um grupo harmonioso e, desde a semana passada, semana finda, aguardava o ensejo não só para beneficiar a coletividade sofredora de abismo próximo, senão também a fim de socorrer certo irmão nosso muito infeliz. Ou seja, ela estava esperando, né, o concurso de amigos que pudessem ajudar a uma coletividade sofredora em um abismo e também a um irmão específico muito infeliz. Trata-se de pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada em remota região de seres decaídos. Vencendo obstáculos, trouxemo-la para a vizinhança da casa. Porém, o perigoso estado em que se encontra não nos autoriza
a fornecer-lhe abrigo, e sim proteção indireta. Olha o que acontece. Ela deseja socorro, oferecer socorro a um irmão muito infeliz. É alguém que ela diz, né, que é uma pessoa particularmente querida a ela, né, e que se encontrava numa região remota de seres decaídos, né, mas que agora, vencidos alguns obstáculos, eles conseguiram trazer essa pessoa para a vizinhança da casa. Só que eles não podem colocar essa pessoa dentro da casa porque ela ainda não tem condições. Então, eles vão oferecer a ela proteção indireta. Já estabelecemos medidas em favor da remoção desse infortunado amigo para a zona da crosta, onde será brevemente internado em reencarnação expiatória com auxílio divino. Entretanto, precisarei pessoalmente da colaboração fraternal dos companheiros em benefício do transviado. Olha que coisa interessante. Um irmão que estava em zona de grande sofrimento, naturalmente, em virtude, né, do seu comportamento pretérito, ele estava em zonas abismais. Depois de algum tempo, conseguiram retirá-lo dessa região dos abismos e levá-lo para as proximidades da casa transitória. Mas observe que ele não tem condições ainda de adentrar a casa transitória. E observe que os irmãos que vão para a casa transitória, nessa região tão nevoenta, são aqueles justamente muito confusos e perturbados após o desencarne. Mas esse irmão, especificamente, está muito mais perturbado do que os outros. E não tem condição, estava nos abismos, foi retirado de lá, ele não tem condição de adentrar a casa transitória porque ele iria naturalmente, com as suas vibrações, né, perturbar o ambiente e aqueles que estão lá se recuperando. Então, ele foi trazido para as proximidades da casa transitória e irá receber auxílio indireto. E agora a Zenobia está pedindo que ele seja levado, né, para as proximidades, maior proximidade da crosta, e ela diz que eles estão estabelecendo medidas para que ele reencarne brevemente e será uma reencarnação expiatória. Entretanto, precisarei pessoalmente de colaboradores, de colaboração fraternal dos companheiros em benefício dele. Ou seja, ela vai precisar da ajuda desses amigos espirituais para fazer isso. Sem dúvida, atalhou Jerônimo desvanecido, teremos prazer. Designando a devotada enfermeira que nos acompanhava, acrescentou: em nossa companhia permanece a irmã Luciana, que nos pode ser extremamente útil nesse caso particular, em virtude de suas adiantadas faculdades de clarividência. Gente, olha isso. Olha a mediunidade no plano espiritual se manifestando entre espíritos desencarnados. Olha só. Eles vão atender a esse espírito que foi retirado das zonas, né, abismais e, de alguma maneira, para proceder a esse atendimento, precisarão de um espírito médium, né? Um espírito médium que tenha clarividência para auxiliá-los nesse trabalho. Olha que coisa interessante. Quem já tinha ouvido falar de mediunidade entre espíritos desencarnados? Né? Então, em nossa companhia permanece a irmã Luciana, que nos pode ser extremamente útil, nesse caso particular,
em virtude de suas adiantadas faculdades de clarividência. A diretora da Casa Transitória fixou o olhar sereno em nossa colaboradora. Sorriu amável e prosseguiu. Bem lembrado, alguns irmãos, qual ocorre a esse a que me refiro, descem a tamanho embrutecimento moral que somente conseguem ouvir-nos a voz de modo imperfeito. E não lhes sendo possível identificar-nos pela visão, em face dos impedimentos vibratórios criados por eles mesmos, duvidam de nossa amizade e de nossos propósitos elevados de cooperação. No fato presente, o concurso de Luciana ser-me-á precioso. Ou seja, a moça que fazia parte da equipe do André, Luciana, era médium, né? E tinha uma mediunidade bastante desenvolvida. E o Jerônimo, quando a irmã diretora lá pede a ajuda deles, a irmã Zenóbia, ele diz, inclusive, que tinha a Luciana no grupo deles. E aí ela diz que o trabalho dela, o concurso da Luciana, será muito importante, né, no trabalho que eles têm a desenvolver com esse espírito. Por quê? Porque o espírito ele está num nível de tamanha imperfeição, né, de tamanho embrutecimento moral, que ele não consegue enxergar os espíritos como eles, né? Ele ouve a voz, mas não ouve muito clara, não ouve muito nítida, não ouve com perfeição. Isso faz com que ele duvide da amizade que é oferecida, dos propósitos elevados, né, que esses espíritos bondosos têm para com ele. Não podia disfarçar o meu constrangimento ante aquele pormenor da conversação. Por que motivo a irmã Zenóbia, orientando instituição como aquela, necessitaria de nossa colaboração, mormente no capítulo da clarividência mencionada? Porventura, não poderia também esquadrinhar os problemas de almas sofredoras e decaídas? Olha o questionamento do André, né? Que eu acho bastante pertinente. Né? Bastante pertinente. Ele, naturalmente, estranhou, porque a irmã Zenóbia, obviamente, é um espírito elevado, tanto que está na direção daquela casa. Por que ela, então, precisaria do concurso de outros irmãos desencarnados? E, sobretudo, da Luciana, com a sua mediunidade de clarividência, para socorrer aquele irmão? Incapaz de supitar a interrogação, observei admirado. Quer dizer que os benfeitores daqui não podem ver quanto desejam? Foi o assistente Jerônimo quem veio ao meu encontro. Antes de tudo, André, falou compassivo, faz-se necessário considerar que a irmã Zenóbia, não obstante a sua extensa visão espiritual, terá razões íntimas para invocar a providência. Quanto ao mais, não devemos esquecer os imperativos da especialização. Olha que interessante, especialização. Né? A resposta tiver efeito de ducha gelada. Arrependera-me de haver formulado a interrogação indiscreta. Completando, porém, o ensinamento, Jerônimo continuou. Se não, vejamos. O padre Hipólito consagra-se atualmente à interpretação das leis divinas no serviço educativo àqueles que as desconhecem, enquanto a irmã Zenóbia atende a sofredores em massa nesta casa de amor cristão. Claro que poderiam exercitar a clarividência com benefícios generalizados para o próximo, mas com prejuízo manifesto dos deveres imediatos. Isso não ocorre com Luciana, que, pelo contato individual e intenso com os enfermos,
Durante muitos anos consecutivos, especializou-se em penetrar-lhes o mundo mental, trazendo à tona suas ideias, ações passadas e projetos íntimos em atividade beneficente. Olha o que essa clarividência da Luciana significa, né? A Luciana, pelo contato individual intenso com os irmãos enfermos durante muitos anos, ela especializou-se em penetrar o mundo mental desses irmãos menos felizes, trazendo à tona e consegue perceber as suas ideias passadas, seus projetos mais íntimos em atividade beneficente. Ou seja, que interessante, né? Que interessante. Ela, pelo contato constante com esses espíritos sofredores, adquiriu a habilidade de penetrar a mente desses espíritos endurecidos e captar o que está, ou seja, a clarividência dela é uma clarividência com relação à mente dos espíritos, né? A mente desses espíritos endurecidos. Se entrássemos nós outros de improviso em relação com a sua clientela, veríamos alguma coisa, embora não tanto e tão bem quanto pode ser observado por ela, em vista de suas dilatadas experiências. A seu turno, Luciana poderia de imediato interpretar os ensinamentos divinos e orientar esta casa de algum modo, mas não tanto e tão bem quanto o padre Hipólito e a irmã Zenóbia, considerando-lhes os vastos conhecimentos nesse sentido. Todas as aquisições espirituais exigem perseverança no estudo, na observação e no serviço aplicado. Ou seja, especializações, cada um na sua atividade específica. Que interessante. Que interessante, né? Ele diz, Luciana poderia de imediato interpretar os ensinamentos divinos, mas quem é especialista em interpretação de ensinamentos divinos, né? É o padre Hipólito. Ela poderia interpretar, mas não com tanta perfeição, por exemplo, como ele. Porque ele é especialista nisso, né? Tanto o padre Hipólito quanto a irmã Zenóbia têm esse conhecimento. Trabalham muito com isso, né? Todas as aquisições espirituais exigem perseverança no estudo, na observação e no serviço aplicado. E devemos considerar que isso não infirma a necessidade de aprender sempre. Claro, temos que aprender sempre, sempre, cada vez mais. O músico exímio poderá ser aprendiz incipiente da química, destacando-se mais cedo nesse campo científico, como se verifica na arte dos sons. Aliás, destacando-se mais tarde nesse campo científico, como se verifica na arte dos sons. Não alcançará, todavia, a realização sem gastar tempo, esforço e boa vontade. Aliás, o próprio mestre assegurou que o homem encontrará aquilo que procura. Gente, isso é óbvio, né? Ocorre no plano material e no plano espiritual. As pessoas têm habilidades específicas, habilidades individuais. Aquilo que eu gosto muito, é aquilo que eu mais me dedico, é aquilo que eu tenho maior habilidade. Outras coisas, eu não tenho tanta habilidade, mas posso vir a me dedicar a estudar. Óbvio que eu jamais terei o mesmo desempenho, né,
um desempenho tão grandioso como alguém que se dedica, como ele deu o exemplo aqui, né, ao estudo da química. Eu posso até estudar química, mas nunca terei um grande desempenho, né, de alguém que gosta do assunto, que se dedica a vida inteira ao estudo da química. Né? Então, ele diz, não alcançará, todavia, você pode estudar, mas não alcançará, todavia, a realização sem gastar tempo, esforço e boa vontade. Aliás, o próprio mestre assegurou que o homem encontrará aquilo que procura. Sorrindo de minha interrogação, que provocara ensinamentos tão rudimentares, concluiu. A busca de dons espirituais para a vida eterna não representa serviço igual à cata de objetos perdidos na cruz. A busca de dons espirituais para a vida eterna não representa serviço igual à cata de objetos perdidos na cruz. Interveio a irmã Zenóbia, acrescentando fraternalmente: sim, não podemos edificar todas as qualidades nobres de uma só vez. Cada trabalhador fiel ao seu dever possui valor específico, incontestável. A obra divina é infinita. Olha só. Não dá para você ser especializado em tudo, né, gente? A gente vai se especializando aos poucos. E enquanto eu não estiver especializada em tudo, né, enquanto eu não for espírito puro, eu vou precisar do concurso de outros irmãos com maior conhecimento que eu. Né? Tornando ao primitivo rumo da conversação, prosseguiu. Quando dispomos de clarividência, nos serviços de socorro ao abismo em circunstâncias favoráveis, conseguimos resultados de preciosa eficiência. Ou seja, quando ele tem o concurso de um irmão médium com essa capacidade da clarividência, o resultado dos trabalhos deles é muito melhor, né? Então, quando dispomos de clarividentes nos serviços de socorro ao abismo, em circunstâncias favoráveis, conseguimos resultados de preciosa eficiência. Os servidores dessa natureza, porém, são poucos, em vista da multiplicidade das tarefas, e raros se dispõem a servir nas paisagens escuras da angústia infernal. Ou seja, além de serem poucos trabalhadores com essa capacidade, raros se dispõem a servir nessa região. Luciana, chamada nominalmente à palestra, esclareceu que teria satisfação em cooperar e contou-nos que buscara desenvolver as faculdades de que era portadora, a fim de socorrer, noutro tempo, o espírito de seu pai, desencarnado numa guerra civil. Tivera ele preponderância no movimento de insurreição pública e permanecia nas esferas inferiores, alucinado pelas paixões políticas. Depois de paciente auxílio, reajustar as emoções, obtendo possibilidades de reencarnar em grande cidade brasileira, para onde ela mesma, Luciana, seguiria também, logo pudesse o genitor do pretérito organizar novo lar, restabelecendo-se a aliança de carinho e de amor, segundo o projeto por ambos estabelecido. Ou seja, ela desenvolveu essa capacidade da clarividência para socorrer o pai dela, né, que estava em zonas inferiores, ainda muito preso a questões de interesse político, ele que havia desencarnado numa guerra civil. Né? E agora, ele havia sido socorrido, ele ia reencarnar, e ela estava se preparando para segui-lo. Eu acredito que ele irá reencarnar como filha dele outra vez. Né? Zenóbia ouvia com atenção, percebendo, talvez, que a palestra tendia para o campo do personalismo direto, em minutos para os quais, provavelmente, a diretora da casa
teria outros compromissos, Jerônimo interferiu na conversação e dirigiu-se a ela atencioso. Estamos satisfeitos, irmã, pela perspectiva de algum concurso amigo ao seu lado. Compreendemos a grandeza de sua missão nobilitante. E se vamos depender tanto de seu generoso amparo nesta casa, constitui-nos obrigação cooperar com a irmã nos trabalhos em que nossa humilde colaboração possa ser útil. Seguiremos amanhã para a zona carnal. Entretanto, logo que nos seja possível trazer para a sua companhia o primeiro irmão libertado, André e eu permaneceremos em trânsito entre a crosta e este abençoado asilo, enquanto Hipólito e Luciana se demorarão aqui, velando pelos convalescentes e colaborando junto da irmã nas tarefas imediatas. Ou seja, o Jerônimo fez o quê? A equipe deles era de 5. O Jerônimo resolveu dividir da seguinte maneira: ele e André iriam para a crosta, fazer atendimento ao irmão que estava prestes a desencarnar. E levariam esse irmão para a casa transitória tão logo o desenlace acontecesse. Enquanto isso, ficariam na casa transitória Hipólito e Luciana, que dariam suporte a esse irmão que fosse levado pelo Jerônimo e pelo André, ao mesmo tempo que ajudariam, a irmã Zenóbia nas tarefas dela ali de socorro àquele irmão necessitado. Alegra-me sobremaneira a expectativa, falou a diretora, evidentemente satisfeita. Nesse instante, invisível campainha ressoou estridente com estranha entonação. Não decorreram 5 segundos e alguém penetrou a sala rumorosamente. Era determinado servo da vigilância que anunciou o precípite. Irmã Zenóbia, aproximam-se entidades cruéis. A agulha de vidro indicou a direção norte. Devem estar a 3 quilômetros aproximadamente. A orientadora empalideceu ligeiramente, mas não traiu a emoção com qualquer gesto que denunciasse fraqueza. Acendam as luzes exteriores, ordenou. Todas as luzes. E liguem as forças da defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte. Os invasores desviassem. Olha, gente, que coisa impressionante, né? Pelo que a gente está vendo aqui, eles estavam realmente sempre, expostos a esse tipo de perigo, Retirou-se apressadamente o emissário, enquanto pesado silêncio abateu-se sobre nós. Luciana fizera-se lívida. Jerônimo e Zenóbia demonstravam pelo olhar asfixiante preocupação. Registrar-se-iam fatos que eu ignorava? Será que espíritos reconhecidamente maus também organizavam expedições semelhantes às que realizávamos para o bem? Que espécie de entidades seriam aquelas que, para infundirem tamanha preocupação nos dirigentes esclarecidos e virtuosos de nossos trabalhos, e tão grande terror nos subordinados daquela casa de amor cristão? Impressionara-me a expressão facial de dor e incerteza do servidor que trouxera a notícia. Seriam tantos os malfeitores das sombras para justificar semelhante pavor? Sentia o raciocínio extremamente reduzido para comportar a imensidade das interrogações que me afloravam a mente. E aí, gente? O que será? O que será? Por que tamanha preocupação dos amigos espirituais? Será que a casa transitória estava em perigo? Será que esses espíritos menos felizes que estavam se aproximando teriam poder para invadir a casa transitória?
É o que nós vamos ver, né? Mas só na próxima semana, quando nós retomarmos o estudo desse capítulo, né? Muito interessante. Bem, meus queridos, vamos ficando por aqui, esperando que todos tenham apreciado o nosso estudo dessa tarde, né? Que todos estejam bem, tenham um excelente final de noite. Grande beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.